Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 1, do versículo 5 ao versículo de número 10. Nós começamos as pregações no primeiro livro dos Reis há pouco tempo. Nós temos, por enquanto, uma pregação neste livro. E agora nós vamos para a segunda, ainda no capítulo 1, do versículo 5 até o versículo de número 10. Primeiro Reis, capítulo de número 5, ou melhor, capítulo de número 1, versículo 5 até o versículo de número 10. Lembre-se, irmãos, rapidamente, antes de nós irmos ao texto da Sagrada Escritura, que Davi está velho, lembram-se? Ele já não consegue reinar como outrora. Isso faz com que a corte real seja movida agora por intrigas. Quem será o próximo rei dos filhos de Davi? Quem será o rei de Israel? É disso que trata, dessa intriga, desse vácuo no trono que Davi deixaria o nosso texto aqui. Veja aí. Diz assim a palavra do Senhor. Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: Eu reinarei. Providenciou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Jamais seu pai o contrariou, dizendo: Por que procedes assim? Além disso, era ele de aparência muito formosa e nascera depois de Absalão. Entendia-se com ele Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, que, seguindo, ajudavam. Porém, Zadok, o sacerdote, e Benaia, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei, e Rei, e os valentes que Davi tinha não apoiavam Adonias. Imolou Adonias ovelhas e bois e animais cevados junto à pedra de Zoelete, que está perto da fonte de Rogel, e convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e todos os homens de Judá, servos do rei. Porém a Natã, profeta, e a Benaia, e os valentes, e a Salomão, seu irmão, não convidou. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus santo e bendito, já lhe foi pedido, ó Pai, por um de teus filhos e nossos irmãos, que o Senhor nos fale por meio de sua palavra. Nós ratificamos esse desejo, ó Pai nosso. Que o Senhor nos fale por sua palavra, ó Deus. E que nós não queiramos reinar sobre a nossa própria vida, no lugar do Rei Jesus Cristo. Abençoa-nos assim, ó Pai. Guia-nos na exposição da tua palavra e no entender e aplicar ela no coração. Em nome de Cristo, com o auxílio do Espírito, nós oramos com perdão dos pecados. Amém. Amém. Irmãos, como nós falamos, Davi está velho. E não só está velho, Davi se aproxima da morte. E haverá um vácuo, então, no trono de Israel. Por isso a corte real fervia em intrigas. A gente sabe um pouco disso em época de eleição. Não é? Quando há intrigas, quando há mentiras, quando há trapaças, quando há teorias de conspirações, não é assim que há? Pois o homem não mudou. Também na corte real de Davi havia ali suas intrigas, havia ali as intrigas. Quem se assentará no trono? Quem será o próximo rei? Nesse contexto, Adonias surge e tentará tomar o trono, como nós veremos. Na verdade, vocês já sabem, irmãos, pelo texto bíblico, que tentativas de usurpar o trono de Davi já haviam sido realizadas. Pelo menos 2 tentativas a Bíblia nos narra. Primeiro, a rebelião de Absalão, filho de Davi, e depois a revolta de Seba, da tribo de Benjamim. E Davi teve que lidar com essas revoltas, como atitudes de usurpar dele o trono que Deus lhe havia dado. Davi conseguiu, como nós vimos no texto, tanto de 1 como de 2 Samuel, suprimir estas 2 rebeliões. Mas à medida que Davi envelhecia e ia ficando mais fraco, a oportunidade de alguém ou um mesmo de seus filhos, como vemos, tomar o seu trono, estava mais presente. Davi, em sua impotência, estava deixando este vácuo de poder. E é neste vácuo que Adonias surge. Mas Adonias estava errado em surgir?
Nós veremos que Adonias era o primeiro na sucessão em termos de idade. Era o filho mais velho. Na verdade, Davi, dos filhos mais velhos, Adonias era o quarto. Davi teve filhos mais velhos antes de ter Adonias. Aminon, Absalão e Gileade. Mas estes morreram antes de Davi morrer. E agora o sucessor natural, pelo menos em idade, era Adonias. Estaria ele errado de dizer: eu reinarei? Olha, eu sou o mais velho. Os mais velhos antes de mim já morreram. Então eu sou o descendente natural aqui, o primogênito, digamos assim, o primeiro da lista. Mas estava errado a escolha dele. Por que estava errado? Porque a própria Bíblia nos mostra e nos diz que Deus havia escolhido Salomão para reinar. Isso está lá no relato de 1 Crônicas. Eu vou ler para vocês. Olha o que Deus diz a Davi. Eis que te nascerá um filho, antes de Salomão nascer, que será homem sereno, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos em redor. Porquanto Salomão será o seu nome. Paz e tranquilidade darei a Israel nos seus dias. Este edificará casa ao meu nome, e ele me será por filho, e eu lhe serei por pai. Estabelecerei para sempre o trono do seu reino sobre Israel. Deus já havia dito a Davi que o filho que reinaria seria Salomão, e nenhum dos mais velhos. Embora ordinariamente esta era a tradição, o mais velho se assentaria no trono, mas Deus pode mudar aquilo que é tradição. Porque todas as coisas pertencem a ele. O próprio Davi fora colocado no trono, no reino, sendo o irmão mais novo dentre irmãos da casa de Jessé. Lembra-se que quando o profeta vai à casa de Davi, à casa de Jessé, lhes são apresentados todos os filhos mais velhos, menos Davi, o mais novo. E era Davi que Deus havia escolhido. Porque ainda que Deus permita que as tradições, aquilo que é ordinário aconteça entre os homens, Deus pode mudar isso quando Ele quer. Ele é dono de tudo, dono dos homens, dono dos reinos. E aqui Ele faz assim, segundo a sua vontade. Assim como houvera feito com o próprio Davi, que era o irmão mais novo da casa. Agora, Salomão havia sido destinado, Edmila e João Felipe, a reinar sobre Israel. Mas parece que Adonias não gostou muito da ideia. E ele se sentia no direito de fazer a sua vontade prevalecer. Mas vamos pensar em Adonias. Vamos a Adonias aqui. Quais eram as suas vantagens naturais? Olha, eram muitas. Ele era o mais velho dos filhos vivos, então ele naturalmente tinha direito ao trono, se Deus não quisesse intervir, como quis. Mas se não quisesse, era ele que reinaria. Ainda mais, o texto nos diz que ele era formoso em sua aparência. E nós vimos em Absalão como isso conta, não? Entre nós hoje é assim. Como as pessoas que têm beleza externa conseguem coisas que outros não conseguem, por causa da sua aparência. Nós vemos na mídia, nós vemos nas redes sociais o poder da aparência. Adonias era o candidato perfeito do povo. Ele tinha certamente as suas vantagens, mas não diante de Deus. Lembra, Deus não vê apenas a aparência, antes ele vê o coração. Ok? Irmãos, Adonias então está aqui. E ele, ciente de suas vantagens, se adianta e quer reinar por vontade própria. É o que diz o versículo 5. Olha comigo aí, por favor, na sua Bíblia. Então Adonias, filho de Agite, a sua mãe, se exaltou. A ideia aqui é de orgulho. E o verbo que está aqui está num tempo verbal, que significa que ele continuamente o fazia. Não é que agora ele passou a ser orgulhoso. Ele era alguém assim. Só lhe faltava o quê? A oportunidade. E agora ela surgiu. Seu pai está velho, seu pai está fraco, e agora ele pode prevalecer. Mas o verbo dá a ideia de alguém que sempre foi orgulhoso no coração. Alguém que sempre procurou grandes coisas para si. Ao contrário de seu pai Davi.
Lembra do salmo que Davi escreve? É um dos salmos mais benditos. Senhor, meu coração não se exaltou, nem meus olhos se levantaram. Não vivo à procura de grandes coisas, nem de grandes assuntos para mim. De certo, eu fiz calar e sossegar a minha alma, como um recém-nascido se aquieta nos braços de sua mãe. Assim é a minha alma, ó Deus, para contigo. Davi não foi se apresentar para ser rei. Deus foi buscá-lo. Mas Adonias se apresenta. Se orgulhou em seu coração e disse: eu reinarei. Veja a ênfase no eu reinarei. Eu farei a minha vontade. Ainda que Deus tenha dito, e provavelmente Adonias sabia disso, que Deus havia dito ao seu pai, a Davi, pai de Adonias, que Salomão reinaria, Adonias parece não se importar com isso. E por seu orgulho ele diz: não, eu reinarei, é o meu direito, eu o farei. Irmãos, parece aqui, pode nos parecer, como nós falamos anteriormente, que Adonias está fazendo nada mais do que o natural. Ele é o filho mais velho. Mas, meus irmãos, não se esqueçam que Israel não é uma nação comum. Israel é uma teocracia. Deus governava a Israel naquela época. E na lei de Moisés dizia como, e de fato determinava, como os reis haveriam de ser colocados no trono. Deus diz assim em Deuteronômio, através da lei de Moisés: estabelecerás com efeito sobre ti, diz Moisés a Israel, da parte de Deus, como rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher. Havia uma lei em Israel, que o homem que se assentaria no trono era aquele, não o mais velho, não o primogênito a princípio, mas que Deus escolhesse. Se fosse o primogênito, como era costume, ok, mas era Deus que haveria de escolher. Então havia uma lei para isso. E Deus havia escolhido não Adonias, mas Salomão. O problema aqui era que homens como Adonias e Absalão, como nós vimos, não aceitavam a escolha de Deus, mas continuavam se exaltando. Ele não quer aguardar a morte de seu pai, mas quer tomar à força aquilo que só poderia ser dado por Deus. E aqui eu tenho algumas aplicações. Duas. Acompanhe comigo aqui, que isso é muito importante. Irmãos, nós pecamos quando nós desejamos tomar o que Deus não nos deu, ou não nos permite. Às vezes nós somos tentados a pegar para nós mesmos aquilo que nós deveríamos esperar que Deus nos desse. Nós não somos tão diferentes como crianças, muitas vezes. Aliás, o apóstolo Paulo chama alguns membros de certa igreja a qual ele escreve de crianças. Vocês são como crianças. Vocês deveriam ter amadurecido, mas vocês se comportam como crianças. Então isso pode se aplicar a nós, sem problema nenhum. Quer dizer, na aplicação, não que não tenha implicações problemáticas. Na aplicação, nós podemos ser como crianças. Não há problema nessa associação. O problema é nas implicações dela. A ideia é o seguinte, é que crianças se apegam às coisas que não são delas às vezes. Você tem filhos? Você sabe que eles pegam às vezes brinquedos que não são deles e pronto, se apoderam daquilo e ficam com aquilo. E se você tenta tirar e dizer isso é do amigo, não é seu, ele começa a chorar. Nós agimos muitas vezes assim. Deus não nos deu algo, mas nós queremos. E se nós queremos, nós vamos tomar. E pronto. E se alguém tirar de nós, nós ficamos com birra e raivosos. Nós adultos também somos tentados a fazer o mesmo que as crianças. Há aqueles, por exemplo, que se aproveitam dos prazeres sexuais sem esperar Deus lhes dar dentro de um casamento. Eu quero agora, eu terei. Eu vou fazer o que eu quero. Em outras palavras, eu sou o rei da minha vida. Eu faço o que eu quiser, na hora que eu quiser. Há também aqueles, meus irmãos, que tentam passar por cima de outras pessoas para serem promovidos. Se eu preciso destruir a fama de alguém para que eu prevaleça, eu farei.
Porque eu sou o rei da minha vida. Eu faço o que eu quiser para prevalecer. Uma fofoca, uma palavra de, tal pessoa não sei não, imprecisa, é suficiente para colocar na mente dos homens uma desconfiança para com tal pessoa, para que eu seja promovido no lugar dela. Nós somos muito sutis com isso. Nós não falamos mal abertamente. Nós lançamos dúvidas, sem ter certeza de nada. Outros são tentados, por exemplo, na igreja, vamos falar da nossa esfera também, a ir se apresentar para o que não foram chamados. Há líderes na igreja, meus irmãos, líderes na igreja evangélica, que você claramente percebe que não foram chamados. Você não entende o que eles estão fazendo ali. Eles não foram chamados. Eles disseram como Adonias, eu reinarei, eu serei. Mas eles não têm dom nenhum. Dom nenhum. Eu estava conversando com um pastor presbiteriano um tempo atrás, que ele me contou que ele prega por ano na igreja dele 3 vezes. Aí eu, como? 3 vezes. Mas como é que é? Alguém prega? Não, é porque eu não gosto de pregar. Como é que é? Um pastor que não gosta de pregar? Perceba. Às vezes são bons administradores, sabem lidar com dinheiro e tal, mas não sabem pastorear. Não se importam com a pregação, não se importam com as ovelhas. Há muitos assim. Porque disseram, eu quero, eu vou. E ninguém vai me impedir. A igreja deveria, pelo poder de Deus, impedir certos homens de serem oficiais. Porque não tem aptidão para isso. Seria um bem para a igreja, e não se enganem, um bem para eles. Porque quando homens vão ao ministério sem ser chamados, eles vão desgraçar a vida da igreja e a deles também. Mas existem Adonias assim. Portanto, irmãos, é pecado quando nós queremos tomar algo que Deus ou não nos deu ainda, ou já disse que não dará em sua palavra. É pecado. Segundo, é pecado o desejo de nos exaltarmos a nós mesmos. Lembra lá? Se exaltou Adonias no seu coração e disse, eu reinarei. Irmãos, como é que nós nos exaltamos a nós mesmos? Meus irmãos, de uma maneira, muitas vezes, muito singela, não é isso? A maneira que nós procuramos nos exaltarmos a nós mesmos. Nós somos como Diótrefes, lembra dele? O apóstolo João falar dele em uma de suas cartas. Diótrefes procura exercer a primazia entre a igreja, ou dentro da igreja. Ele sempre quer ter a primazia. Se alguém, por assim dizer, né, se alguém não fala dele, se alguém não reconhece o trabalho que ele fez, se ele não é incluído naquele evento, logo ele se emburrece, logo a cara dele se fecha. Se há uma eleição na sociedade e ele não é eleito, ele se emburrece. Se há um evento e ele não é chamado como pregador principal, ele não se emburrece. Se há um congresso em que ele não é dos preletores, ele faz o congresso da igreja dele e se coloca como? Resolvido. Eu reinarei. Eu vou aparecer. De qualquer forma. Há muitos Diótrefes. E sondemos nosso coração, irmãos. Não vamos nos enganar. Nós gostamos de aparecer. E deixa eu lhe falar, não há problema nenhum nisso. Desde que nós não forcemos. Desde que Deus nos exalte. Se Deus nos exaltar, aí sim tudo será perfeito, porque nós gostamos de ser reconhecidos. Nós fazemos coisas e queremos que as pessoas digam, foi muito bom, e não há problema nisso. O problema é quando nós forçamos para que isso aconteça. Aí está o problema. Nós deveríamos fazer as coisas, esperar em Deus. Se Ele quiser nos exaltar e fazer-nos conhecidos, Ele fará. Se não, eu me submeto ao que Deus quiser. Porque eu não estou fazendo para ser conhecido, eu estou fazendo porque Deus deseja que eu faça assim. Se nós ficamos com raiva quando
não conseguimos, ou não temos a exaltação que nós achávamos que deveríamos. A raiva é uma evidência de que nós temos idolatria no nosso coração com relação ao nosso ego. Quando nós, eu e você, ficamos com raiva de não termos o que queremos, a raiva é uma evidência de que há algo errado com você. Porque nós deveríamos nos submeter, entender que Deus quer assim, e ponto. Se nós não entendemos, há alguma coisa errada conosco. Adonias diz, eu reinarei, porque se orgulhou no seu coração. Mas vamos mais. Vamos ver agora 3 maneiras que Adonias se utilizou delas para ser entronizado o rei. O texto fala de 3 coisas que Adonias fez para cumprir com o propósito dele, de reinar. Vamos ver a primeira? Olha a primeira no versículo de número 5, no final dele. Leiam juntos. O providenciou carros, até o final aí. Leiamos. Providenciou carros. Então Adonias se cercou dos seus vassalos, dos seus servos, dos seus lacaios e da sua guarda de honra, afinal ele era um filho do rei, ele tinha uma guarda de honra, obviamente, e de carruagens, e saiu a desfilar pelas ruas de Jerusalém. Nós vemos alguém fazendo isso antes dele. Absalão, lembram-se de Absalão? Absalão fez a mesma coisa, está lá em 2 Samuel 15:1. Ele também começou a ostentar, querer aparecer no seu poder de filho real como um candidato ao trono. Mas nós não aprendemos, né, irmãos? Se Deus não for por nós. Por isso que nós precisamos de Deus, eu e você. Irmãos, nós não aprendemos sem Deus. Nós vemos pessoas fazendo mal e acabando mal, e nós vamos lá e fazemos a mesma coisa. Absalão tinha feito o que fez e acabou mal. Aí o que Adonias faz? A mesma coisa. A mesma coisa ele está fazendo. Como nós somos difíceis, não? Se Deus não tiver graça de nós. Como nós demoramos para aprender. Lembra que Jesus disse aos seus discípulos, a caminho de Emaús? Oh, tardios e lerdos em aprender. E nós somos assim. Reconheçamos. Nós vemos as pessoas fazendo algo de errado, aí nós vamos lá e imitamos. É o que Adonias está fazendo. A mesma coisa que Absalão fez. Vamos pular o versículo 6 com a reação de Davi a tudo isso. Vai ficar para o final. Vamos ao versículo 7, que nos continua contando sobre mais uma atitude que Adonias tomou, Caio, e meu irmão Marcelo, querido, para poder reinar sobre Israel, segundo a vontade dele. Olha aí. Entendia-se ele, Adonias, com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, que seguindo o ajudavam. Esses homens aqui, Joabe, o conhecido Joabe, lembra de Joabe? O comandante do exército de Davi, aquele que também parecia com Adonias, o que ele queria, ele fazia. Ele matou homens, a traição, para poder prevalecer. Quando Davi colocou alguém no seu lugar, ele foi lá e matou também. É interessante, né, como pessoas que se parecem se aproximam, né? Por isso que é interessante amizades, né? Amizades dizem muito sobre nós, com quem nós andamos. Porque as pessoas... Lembra, você já ouviu falar de opostos se atraem? Né? Você que está procurando namorada, né? Aí falam, os opostos se atraem, né? Isso é uma bobagem, ok? Isso é uma bobagem. A única coisa que opostos farão é, por fim, se separarem e viverem longe um do outro. Pessoas iguais é que se atraem. Pessoas semelhantes é que se atraem. A conversa é a mesma. Portanto, as nossas amizades dizem muito. As nossas amizades do colégio, Alice, Bárbara, Rebeca, dizem muito sobre nós. Dizem muito sobre nós. Então, cuidado com suas amizades. O que é que elas dizem de você? Certo? Mas veja lá. Diz o texto assim, esses homens que Adonias procura eram homens líderes em Israel. Joabe e Zeruia, né? Filho de Zeruia, melhor, e Abiatar, um sacerdote. A interessante, Abiatar não era um sacerdote, ele não era o sumo sacerdote, melhor dizendo, ele era um dos sacerdotes. Mas lembre-se que havia o sumo sacerdote, que é Zadok. Zadok seria o sumo sacerdote. Abiatar não era. Por que Abiatar está apoiando Adonias?
provavelmente na intenção de sê-lo. Ou seja, ser o sumo sacerdote. Como ele não era, e vai vir o próprio rei, e o rei que estabelece quem será, ele se aproxima do rei. Então, Adonias quer pessoas que cobicem as coisas como ele cobiça. Ele não tem desejo de ser rei, portanto, diz aí, Abiatar tem desejo de ser sacerdote, provavelmente, o sumo sacerdote. E Joabe a gente conhece. O que ele busca? A preeminência. Então, Adonias se cerca dessas pessoas, porque essas pessoas veem interesse em Adonias, como Adonias vê interesse nelas. Aqui a questão é política. Ele está cercando de gente aqui para ter apoio quando ele se sentar no trono. Irmãos, aqui eu faço uma aplicação também. Irmãos, não é pecado você ter amigos. Obviamente não é, dependendo dos seus amigos, claro. E também não é pecado você ter amigos importantes. Às vezes você tem um amigo importante, um amigo conhecido, e é gostoso, né? Quando pessoas conhecidas se tornam nossos amigos que não somos conhecidos. Quando elas param para conversar conosco, a gente geralmente fala, né? Poxa, essa pessoa é tão importante, né? Com tanta coisa para fazer, ela vê tempo para ajudar a gente aqui, para conversar legal, né? Não há pecado nisso. Há pecado, e atenção aqui, quando eu procuro amizades pensando em tirar proveito delas, para que eu apareça. Aí há pecado. E é isso que Adonias está fazendo. E é isso que Joabe e Abiatar estão fazendo também. Estão se juntando, porque eles têm interesses em Adonias. É assim que é a política, né? A política, não estou falando que não haja políticos que sejam amigos, tá? Mas estou dizendo que na grande maioria, Vitor, na política não tem amizade. A política é movida por interesses. Tem amizade. É interesse. Eu sou seu amigo porque a pauta é a mesma. Se a pauta mudar, então eu vou para o outro lado. E me interessa. É amizade. Aqui também não tem amizade. Que é interesse. E pode ser que na nossa vida nós não tenhamos amigos de fato, mas interesses. E aí nós nos aproximamos de pessoas que podem nos ajudar com esses interesses. Irmãos, conhecer pessoas importantes para esses que têm ganância de chegar a algum lugar alto é importante. Ok? Se você quiser avançar na vida, ajuda você a dizer coisas como: essa semana eu estive com fulano. Ah, é? Com fulano? É, nós comemos juntos, tal. Ou seja, não acrescentem nada na vida da pessoa para a qual você está contando. Mas para você é importante que ele saiba que você esteve com fulano. Porque isso te dá status. Mas a pessoa para quem você conta, o que vai mudar na vida dela? Nada. Mas na sua? Muda muito. Pode mudar muita coisa. Também ajuda a ter ao seu lado pessoas que lhe digam o que você quer ouvir. Apoiando em suas ambições, te elogiando com suas conquistas, sem te criticar as suas falhas ou corrigir os seus pecados. Não é verdade? Se nós queremos nos exaltar, não vamos nos cercar de gente que vive chamando a atenção da gente? É claro que não. Não vamos nos cercar de gente que fale bem da gente. Que é isso, né? De gente como a gente, né? De gente como a gente. Vamos cercar de gente que fica me criticando? Eu não. Vamos cercar de gente que fala bem de mim, que fala que eu tô certo, que fala que eu sou uma bênção, que fala que eu sou usado por Deus, ainda que eu fale bobagem atrás de bobagem, que eu sou usado por Deus. É dessas pessoas que eu quero. Porque essas pessoas vão me ajudar a ter o que eu desejo. E o que importa é o que eu desejo. Como pensava Adonias. Vamos lá. Ele fez a terceira coisa, que é o versículo 9. Depois a gente fala do versículo 8 aí. Versículo 9 diz assim, vamos ler juntos? Imolou Adonias ovelhas e bois e convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei e todos os homens. Irmãos, há coisa melhor para fazer a nossa popularidade em alta, ir para as alturas, do que promover festas. Convidar as pessoas para almoçarem e nós pagamos a conta. As pessoas gostam disso. Elas estarão do nosso lado. Elas verão benefícios em estar ao nosso lado.
Essa grande festa que Adonias promove aqui, com a sua longa lista de convidados, servia a uma série de propósitos políticos importantes. Adonias está pensando em amizade, ele está pensando no trono. E ele convidou as pessoas de Judá, os seus irmãos, com exceção de Salomão, e alguns líderes chaves em Israel para estarem com ele ali. Até ele, diz o texto, que ele oferece, diz aí, junto à pedra de Zoelete, que significa pedra da serpente, que não era um lugar ordinário de sacrifício, né? Havia o tabernáculo. O que ele está fazendo ali? Sacrificando ali. É porque lá em Jerusalém, as pessoas não podem saber tanto. Não é bom que esteja perto de Davi, nem de Salomão, nem, como nós veremos, dos líderes mais importantes de Jerusalém, embora alguns líderes estivessem com Adonias. Mas ninguém fala, olha, está sacrificando aqui não é lugar próprio. Mas ninguém vai criticá-lo, né? Lembra? Ele se cerca de gente que não critica. Então tá bom, contanto que nós comamos aqui, fala o que você quiser. Contanto que nós tenhamos uma parte no seu reino, pode fazer o que você quiser. E é o que está acontecendo aqui. Sacrificar num lugar que não era ordinário, mas não tem crítica aqui, daqueles que estavam com Adonias. Porque a questão é que todo mundo ali tem interesse. A festa também os uniria, convencendo-os a formar uma aliança política. Compartilhar a mesa, irmãos, era um sinal de solidariedade importante nos tempos bíblicos. Você compartilha a mesa com quem pensa como você. Você não convida uma pessoa que não gosta de você, por assim dizer, que é contra você, para comer a sua mesa. Não que você queira o mal dessa pessoa, mas não é natural. Certo? Você convida pessoas na sua mesa que pensem como você pensa. Pessoas que você sabe que vão concordar com você, que têm a mesma comunhão. E é isso que está acontecendo aqui. Um banquete para unir a consciência dos judeus que estão ali da necessidade de Adonias sentar-se no trono. Adonias fez tudo isso por autopromoção, para fortalecer sua posição política. Ele estava saindo com os amigos certos, passando tempo com as pessoas certas, mais populares, e organizando festas maiores. Ao mesmo tempo, estava passando a impressão de que era profundamente religioso. No entanto, Adonias fazia tudo isso apenas para a sua própria glória e honra. É interessante isso, ainda mais na igreja, na esfera da igreja. Na igreja, meus irmãos, como as pessoas têm fé, elas podem ter boa fé. Ou seja, elas têm a tendência de não duvidar de ninguém. A pessoa apareceu aqui querendo servir a Deus? Ok. É para isso que nós estamos. E aí é mais fácil para as pessoas que querem um lugar de autopromoção, de ser visto, de fato trilharem o caminho dentro da igreja. Porque ninguém geralmente desconfia. Ele quer servir a Deus e tudo mais. Mas não é a tarefa dele. Mas deixa ele lá. Mas ele não tem competência. Quem é você para julgar? Mas olha, ele não é hábil, ele não tem dom. Não, deixa assim, Deus vai trabalhar nele. E nisso pessoas vão se achando um lugar para se autopromoverem. E é por isso que você vê lá nos vídeos, de vez em quando, lá, pessoas pregando tal, que não tem sabedoria nenhuma. Pessoas que não têm preparo nenhum. Pessoas que você até pergunta, essa pessoa conhece a Bíblia? Estão lá, como líderes. Porque é importante que eles posem de religiosos, que eles falem de Deus. Mas nós devemos estar atentos como igreja, porque isso tem a ver conosco, pode nos prejudicar ou não, receber ou não uma pessoa assim, e colocá-la na frente, obviamente. Se de fato o que ela busca é a vontade de Deus e a glória dele, ou alguma autopromoção da sua pessoa. Ok? Você tem que se perguntar. Certo? Eu faço aqui uma aplicação. É pecado fazer coisas para conseguir o que queremos, e é pecado ainda mais certificar-nos de que as pessoas saberão o que estamos fazendo. É pecado, fazemos coisas para conseguir o que queremos, e é pecado nos certificarmos de que as pessoas saberão o que estamos fazendo. Somos tentados a fazer-nos reis da mesma maneira que Adonias, cercando-nos de pessoas, promovendo festas, nos tornando populares. Tentamos impressionar pessoas com o que temos e com o que fazemos, supostamente para Deus. Às vezes nos preocupamos mais com o que as pessoas pensam de nós do que com aquilo que realmente somos diante do Senhor. Assim,
Nós nos cercamos de pessoas que dizem que estamos fazendo a coisa certa, mesmo que estejamos fazendo a coisa errada. Isso tudo para conseguirmos o que queremos. E como nós fazemos isso, irmãos? É muito singelo, tá? Não é tão assim grotesco. Nós podemos, de maneira singela, garantir que recebamos a maior parte do crédito pelo sucesso de um projeto, por exemplo. Numa conversa particular com um grupo, falar, olha, eu tive grande parte nisso aí, né? Eu sei que o irmão ali trabalhou, mas eu que dei os comandos e tudo mais. Ou nos gabamos de coisas que temos, por exemplo, um aparelho eletrônico que compramos da última moda, um smartphone. Temos a pressa de mostrá-lo, olha, você está sem telefone, deixa que eu te ajudo. Veja. Aí está um ponto interessante. Porque não há problema nenhum. Mas o que vai definir é a intenção. Não há problema nenhum eu socorrer alguém com um celular quando a pessoa não tem. Mas o que vai definir é a minha intenção, o que eu quero com isso. Está vendo como é muito mais profundo? Nós podemos fazer isso também vestindo roupas que estão na última moda. E fazemos questão de que as pessoas saibam. Ou passamos a impressão de que somos da elite. Às vezes publicando uma foto com alguém importante. Veja, irmãos, eu tenho poucas fotos. Mas de vez em quando eu posto uma foto com alguém que eu conheci no congresso, que eu admiro. Não há pecado nisso em si. Desde que a nossa intenção não seja aparecer. E aí nós temos que sondar muito bem o nosso coração. Por que eu estou postando essa foto? O que eu quero com isso? Ok? Veja, nós somos tentados, eu e você, a postar as coisas para as pessoas saberem que nós estamos em tal lugar, nós estamos fazendo isso, que nós estamos com aquela pessoa. E o que tem te movido a isso? É isso que eu quero, é isso que nós devemos nos sondar. Não estou querendo, irmãos, não estou querendo que amanhã vocês cancelem lá, deletem o Instagram, tá? Por favor. Embora não seria de todo ruim. Mas, entenderam? Não é essa a questão. A questão é o que tem te movido? Nas suas publicações, nas suas fotos, o que te move? Por que você está fazendo isso? Ok? Tá? Irmãos, nós devemos, como João Batista, sermos no Espírito de Cristo, que estava nele e está em nós. Convém que Cristo apareça, que as pessoas saibam menos de mim, menos da minha vida, menos do que eu faço, menos de onde eu vou, menos de quem é a pessoa importante que eu conheço e anda comigo, mas mais de Cristo. Mais de Cristo. Ok? Ok? Mais de Cristo. Que a glória seja dele. O que Adonias não estava procurando. Ok? Vamos ver agora, vamos voltar ao versículo 8 e 10 aqui. E por fim a gente vai deixar o versículo 6 no final, tá? Versículo 8 diz assim, olha, versículo 8, vamos ler juntos? Leiamos. Porém Zadok, o sacerdote, e Benaia, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei, e Rei, e os valentes que Davi tinha, não apoiavam. Então a gente pode imaginar que esses homens não estavam na festa. Por quê? Porque eles não apoiavam Adonias, ok? Agora vamos ao versículo de número 8. Leiamos. Melhor, desculpa, 8 nós lemos. Foi isso? 8 nós lemos. E agora nós vamos ler o versículo de número 10. Leiamos. Porém, a Natã, profeta, e a Benaia, e os valentes. Então veja, irmãos, o texto diz que Adonias convidou a certas pessoas e não a outras. Mas revela muito, né? Não é magnífica a Bíblia? Você está lendo o texto, você fala assim, por que o autor está me informando quem convidou e quem não convidou? E que eu quero saber, eu não fui convidado, né? Eu não estava lá. Por que eu quero saber esse negócio, gente? De nome de gente que foi e não foi. Mas tem muita importância, como toda a Bíblia tem. Cada palavra na Bíblia tem. Irmãos, Natã era o profeta.
Era aquele que era consultado sobre qual é a vontade de Deus e qual não é. Como Adonias está pouco aí para a vontade de Deus, vai convidar o profeta para quê? Deu para entender? Para que o profeta? Eu vou fazer o que eu quero. Por que eu vou consultar a Deus? Para que eu vou procurar a Bíblia dele, a palavra dele, para ler? Para que eu vou no pastor? Para que eu vou conversar com o presbítero? Para que eu vou falar com minha mãe e com meu pai que são crentes? Para quê? Eu já sei o que eu quero. É o que eu vou fazer, ponto. Adonias é assim. Ele não chamou o profeta e não chamou também, como vimos, que não apoiava a Zadok, aquele que seria o sumo sacerdote. Os dois principais líderes espirituais do povo não estavam naquela festa. O profeta e o sacerdote. Lembra dos 3 ofícios de Israel? Profeta, sacerdote e rei. Bom, rei já estava decidido, era Adonias. O profeta e o sacerdote, pouco importa. É quem juntasse a mim. Aí eu faço. Deu para entender o que Adonias está fazendo aqui, irmãos? Ele está se cercando de pessoas que lhe interessam e está excluindo as que não interessam. E os que não interessam aqui, no caso de Adonias, é aqueles que poderiam realmente ajudá-lo, dizendo, não faça assim. Você está indo contra a vontade de Deus. Irmãos, aqui nós temos outra aplicação. A importância de consultarmos ao Senhor por meio de sua palavra e por meio daqueles que Ele colocou como autoridade da nossa vida para estudarmos, vermos e pensarmos se os caminhos que temos tomado são de fato os caminhos que o Senhor deseja para nós. Deus colocou em nossa vida, irmãos, pessoas para nossa orientação espiritual. Pais, queridos filhos que moram com os pais. Deus colocou os pais de vocês na casa de vocês para orientar vocês espiritualmente, para guardar vocês. Não é para o mal de vocês. Não é para o seu mal, Laura, que você tem um papai Felipe. Não é para o seu mal, é para o seu bem. Ele quer te guardar. André, Laura, meninas, Débora, Alice, é para o bem de vocês. Que Deus nos dê os pais. Cônjuges, marido, Deus te deu uma esposa sábia, crente. Converse com ela. Estou pretendendo fazer isso, o que você acha? A mulher é auxiliadora bendita. Fale com ela. Quantas vezes as nossas mulheres queridas, que nos respeitam em Cristo, que nos são submissas em Cristo, nos auxiliam, nos livram de confusão, porque nós paramos para consultá-las. Como um bom marido que ama a sua esposa faz, porque é uma carne só. Eu vou fazer isso, tá certo? O que você acha? Mulheres, seus maridos foram dados, crentes, uma vez crentes, para a edificação vossa. Fale com eles, consulte a eles, pergunte a eles. Deus nos deu pais, cônjuges, professores, pastores, presbíteros da igreja, diáconos, chefes no emprego. Não é chefes do emprego, irmãos. Veja só, mesmo que o seu chefe não seja crente, talvez você tenha um chefe na empresa não crente, ele é a autoridade que Deus colocou ali pela providência. Quando você for fazer alguma coisa na área, na esfera do seu trabalho, consulte a ele. Pergunte a ele primeiro. Você não faça coisa sem falar com o seu chefe. Pergunte a ele, estou pensando em fazer isso, chefe. Procede, é bom. Pergunte a ele, porque Deus colocou ele, mesmo o ímpio, Deus colocou ele sobre você, ou seja, uma autoridade sobre a sua vida. Então, para o seu bem, não faça nada sem ele saber que você está fazendo. Consulte-o. Mas não é o que Adonias está fazendo. Adonias está escondendo o seu plano daqueles que poderiam ajudá-lo, lhe lembrando que não era isso que Deus queria. Mas ele não está preocupado com o que Deus quer, está preocupado com o que ele quer. E aí, meus irmãos, é como a criança, novamente o exemplo aqui que se volta. Quando a criança esconde algo dos seus pais, ou o marido guarda segredos de sua esposa, ou um trabalhador engana seu empregador, ou um membro da igreja oculta algo dos seus líderes, pastores, presbíteros, isso sempre é um indício de que há um problema. E que provavelmente o que aquela pessoa está pretendendo fazer não é bom, não é segundo a vontade de Deus. Não é verdade? Pense comigo. Se o que eu quero fazer é bom, por que eu vou esconder? Por que eu não vou expor isso para as pessoas que Deus colocou para me ajudarem? Mas se eu escondo, é porque alguma coisa não está bem. E aí eu falo de filhos aqui, uma vez que o texto trata de pais e filhos. Pais, não permitam que os seus filhos comecem a reger a casa de vocês, fechando a porta do quarto para vocês não entrarem, dizendo que vocês estão invadindo a privacidade deles. Que isso, gente?
Deus deu os filhos por um período a vocês. Os filhos são seus e a privacidade deles é também de vocês. Não tem esse negócio de fechar a porta, ficar respeitando. Esses dias, uma irmã que eu conheço teve uma conversa com uma pessoa que se diz evangélica, e a pessoa falou assim: minha filha, ela vai para casa com o namorado dela para terem relação sexual lá em casa. E contando vantagem, falando assim. Porque eu prefiro que tenha na minha casa do que tenha fora. Porque a namorada dele mora num lugar muito perigoso e ele pode tomar um tiro. Tudo bem. Antes ele tomasse um tiro e fosse um crente, e fosse para o céu, do que adulterar, do que praticar lascívia e luxúria com a namorada dele e ir para o inferno. Muito bem. Você está vendo como nós pensamos? É como Adonias pensava. Olha, pouco me importa o que Deus quer. E aí, como crianças, fica escondendo coisas. Não quer que as pessoas saibam, porque tem algum problema ali. É diferente de prudência, tá? Às vezes nós não contamos algo ainda porque não é prudente, porque não chegou a hora de contar. Mas muitas vezes nós não contamos algo porque é errado mesmo. E nós não queremos que ninguém saiba. Aí há algum problema. Ok? Converse com seus pais, filhos. Conte as coisas para os seus pais. Não há ninguém que queira melhor o bem de vocês do que os pais de vocês. Marido, converse com sua esposa. Esposa, converse com seu marido. Membro da igreja, converse com o seu pastor, com os seus presbíteros, com o irmão diácono, crente. Converse com eles. Você precisa de ajuda. Esses homens foram colocados para lhe ajudar. Em oração, em aconselhamento. Ok? Deus nos deu uns aos outros para nossa edificação. Não fique escondendo coisas. Se você está em dúvida de algo que você vai fazer, converse, leia a palavra, converse primeiramente com Deus em oração e, se necessário, procure uma pessoa que Deus colocou sob autoridade na sua vida, como autoridade na sua vida, para ele te ajudar. Não fique escondendo coisas. Adonias fez isso. Ele acabou mal. Vamos terminar com a atitude de Davi. Lembra que eu guardei para o final? Versículo 6 ali. Como é que Davi reagiu a tudo isso que Adonias está fazendo? Irmãos, infelizmente, da maneira errada. Vamos ver juntos? Versículo 6, leiamos. Jamais seu pai... Além disso, jamais o seu pai, Davi, jamais Davi contrariou Adonias em tudo isso. E nunca perguntou a ele: filho, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Jamais Davi fez isso. É interessante que o termo hebraico para contrariar é entristecer. Então a gente pode ler assim: jamais seu pai o entristeceu. Jamais Davi quis entristecer o seu filho. E esse foi o grande problema de Davi. Sabe o que Davi desejava? Um filho feliz mais do que um filho santo. E a desgraça dos nossos filhos é quando pais desejam um filho feliz mais do que um filho santo. Deus te deu um filho não para você fazer ele feliz, mas para você apontá-lo a Cristo, para ele ser um santo. Você entendeu isso, meu irmão? Você entendeu isso? Deus te deu um filho para você torná-lo santo e não feliz nesse mundo. Os santos não serão felizes nesse mundo. Porque esse mundo odeia Cristo e os santos. Mas se eles forem santos, eles vencerão o mundo. E nós entendemos errado, achando que nós devemos fazer nossos filhos felizes. Então nós não podemos entristecer nosso filho de forma alguma. Importa que ele seja feliz. Um autor, um teólogo, pontuou muito bem dizendo assim: uma boa aparência e um status privilegiado, juntamente com a indulgência dos pais, raramente constroem nos filhos um caráter forte. Tampouco incultarão nele sabedoria. Dê a uma criança um status, classe média alta. Você é classe alta, não? Classe média alta. E una-se a isso a indulgência dos pais em deixar ele fazer o que ele quer. Muito provavelmente, essa criança não terá um caráter forte. E ela irá mal. Davi era indulgente contra os filhos. Nós já vimos isso. Com seus filhos, ele não falava nada contra eles. Nem os exortava.
É por isso que a casa dele foi uma tragédia. E isso serve de exortação para mim e para você. Como pais que não exortam seus filhos porque querem vê-los felizes. O texto diz que Adonias nascera depois de Absalão e era bonito como? Sabe o que alguns teólogos dizem sobre isso? E eu creio que é assim. É que o autor dá essa informação, porque talvez Davi queira compensar o erro de Absalão em Adonias, não entristecendo a ele. A ideia é, eu perdi o meu filho, Absalão, não vou irritar esse. Então, perceba o movimento. Davi quer corrigir um erro com outro erro. E às vezes nós pais agimos assim. Nós queremos corrigir um problema criando outro. Tem um problema aqui. Parece que esse outro problema está resolvendo. Então deixa lá. Aí você terá 2 problemas. Não um resolvido. Você terá 2. É o que Davi está fazendo. Para compensar Absalão, que havia morrido, ele agora não quer entristecer Adonias. Porque em Adonias, ele vê Absalão. E ele quer ter uma nova chance. Mas do jeito errado. Eu passo aqui aplicações finais sobre essa questão de paternidade de Davi. Irmãos, nós temos como pais, a necessidade de confrontar nossos filhos quando estão agindo contra a vontade de Deus. Nós temos o dever como pais. Isso é Deus está falando, não sou eu. Isso é Deus está falando. Deus está falando para você, pai. Você tem a necessidade e o dever de confrontar o seu filho quando ele está agindo contra a vontade de Deus. Pais e mães têm o dever de responsabilizar seus filhos por suas ações. Por que você fez isso? Como Davi nunca perguntou. A pergunta que ele nunca fez e que deveria. É uma boa pergunta. E muitas vezes necessárias a se fazer aos filhos. Por que você está fazendo isso? Isso não está certo. Irmãos, essas perguntas de desafio aos filhos, de exortação aos filhos, forçam os nossos filhos a explicarem suas ações e a examinarem as motivações do seu coração. Por que você está fazendo isso? E o filho então é chamado a atenção, ele começa a examinar. Por que eu estou fazendo isso? Talvez eu esteja errado mesmo, mas quando nós não questionamos, ele não se examina. Quando tudo está certo, quando tudo é bom, quando está tudo ok, então o filho não se examina. Mas quando nós perguntamos, o que é que você está fazendo, meu filho? Então é uma oportunidade para Deus trabalhar segundo a graça dele no coração do filho e fazer ele pensar nos caminhos dele. Lembra de Adão, chamado filho de Deus? Lembra quando ele se escondeu por ter pecado? E quando Deus foi o procurar, lembra que Deus perguntou a ele? O que fizeste? O que você está fazendo, meu filho? O que você está fazendo? João querido, é assim que Deus age com seus filhos. É assim que pais deveriam agir com seus. Também quando nós exortamos nossos filhos e confrontamos nossos filhos por bem deles, ajuda-os a ver a diferença entre viver para a própria vontade, o próprio prazer como Adonias tentou fazê-lo, e viver para o agrado de Deus. Filho, você não deve fazer isso. Isso é contra a vontade de Deus. Você deve viver para a glória de Deus, não para a sua vontade. Aí você está me ouvindo e falando assim, mas pastor, isso aí vai fazer com que o meu filho não goste de mim. O meu filho vai ficar desagradado com isso, ele vai ficar irritado, vai chorar por isso. Ele vai mesmo, irmãos. Vai mesmo. E se eu e você não esperamos isso, nós não entendemos nada do que Deus diz acerca da natureza humana. Ele vai ficar chateado mesmo. Porque Ele quer fazer a vontade dEle como eu e você queremos também a nossa vontade. Quando nós ficamos chateados por não ter a nossa vontade realizada, nossos filhos são como nós também. É claro que eles não ficarão felizes no primeiro momento. Isso é óbvio. Os pais precisam saber que esse tipo de responsabilização muitas vezes vai deixar seu filho com raiva. É claro que vai deixar. Porque a nossa natureza caída se irrita quando não temos o que queremos. Mas esse desagrado da criança
Pode ser um sinal muito claro de que ela está recebendo a disciplina que é necessária. Lembra de Deus a Caim? Por que você está irado? Você está fazendo alguma coisa errada. Não era para você estar irado. Quando nossos filhos se iram quando questionados, isso é revelando que há alguma coisa errada. Claro, meus irmãos, que a Bíblia adverte que os pais não devem irritar seus filhos ao extremo. Lembra? Pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Mas não é desse ponto que o texto nos fala. Isso é outra verdade que está junto dessa, paralela a essa. A verdade que a Bíblia nos fala, irmãos, é que nós devemos exortar nossos filhos, sim, acompanhados de uma comunicação clara e amorosa, mas sim, educá-los, confrontando-os. E muitas vezes eles não se agradarão disso, mas que seja. Lembra do que o Novo Testamento vai dizer? A disciplina no momento ali, de fato, não parece ser motivo de alegria. A pessoa vai ficar chateada. Você chamou a atenção dela. O seu filho, você foi e exortou seu filho, proibiu de fazer uma coisa. É claro que vai ficar chateado. Mas depois isso promoverá vida para ele. Depois promoverá a vida. A tristeza, segundo Deus, traz vida. Meu filho está triste, mas Deus não quer que ele faça aquilo. E eu sei que Deus é fiel para guardar o meu filho e para fazer ele entender. Deus, faz o meu filho entender que eu amo a ele, que eu me preocupo com a alma dele, que estou fazendo isso para o bem dele. Senhor, faz-o entender. Senhor, eu estou sendo fiel ao Senhor. Não me desampare. Não deixe-me perder o meu filho. Eu estou fazendo o que o Senhor quer que eu faça. Convença, ó Deus, de que eu amo, de que acima de tudo o Senhor deve ser amado. Veja, o justo viverá por fé. O justo viverá por fé. Fé é a certeza das coisas que não se veem. A firme convicção de fatos que ainda não aconteceram, mas que Deus prometeu que acontecerão. Uma outra aplicação e uma advertência a nós é que nós devemos ter cuidado se os nossos filhos não estão sendo mimados. Pai e mãe queridos, às vezes nós amamos nossos filhos a ponto de não arriscar desagradá-los. Os pais que nunca desagradam seus filhos não estão fazendo o seu trabalho. Deus muitas vezes diz não a nós, na verdade. Pensa nos mandamentos. Não, 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 não. E Deus nos ama, não nos ama? Deus não quer o nosso bem? Sim, o quer. Ele diz não muitas vezes. Lembra de Paulo? Senhor, se você for, afasta de mim o espinho da carne, tira o espinho. Não, não tirarei, a minha graça te basta. Moisés vai dizer a Deus, Deus, permita-me entrar na terra que prometeste. Ele diz, não, não me fales mais nisso. Diz não, 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 não. E Deus não ama os seus filhos? Deus não quer o bem e trabalha, Fernanda, pelos seus filhos? Muitas vezes, é grande a tentação de tornar seu dia mais fácil, pai e mãe, deixando seu filho mais feliz, mesmo que ele esteja errando, do que fazer ele entender que aquilo que faz é danoso à sua alma. Não importa quanta popularidade isso lhe renderá aos seus filhos quando pequenos. No final, isso só lhe trará muitos problemas. Talvez agora, quando o seu filho esteja pequeno, é bom vê-lo sorrindo. Ou seu filho mais crescido, um adolescente, é bom deixá-lo fazer o que ele quer, porque ele volta feliz para casa. Mas lembre-se, depois, isso trará muitas dores. Você tem que escolher se criará ele na disciplina do Senhor agora e não deixará-lo feliz muitas vezes, e depois isso promoverá a vida, ou o contrário, se você quer vê-lo feliz agora e depois envolvido em muitas dores. Eu vou caminhando para o final para uma palavra com os filhos agora. O texto fala aos pais, mas fala aos filhos também. Então, filho, querido, filhas queridas, me ouçam aqui. Ouçam a palavra do Senhor. Não se irrite quando seus pais corrigirem vocês e advertirem. Por favor, não se irritem. Ok?
pelo Senhor, não se irritem. Eles fazem isso porque amam vocês. Eles zelam pela alma de vocês e se procuram porque se importam com vocês mais do que ninguém nessa terra. Eles amam infinitamente mais vocês do que os amigos da escola amam vocês. Os amigos do colégio, da faculdade, permitem que vocês façam tudo e vos ensinam a fazer tudo, vos influenciam, porque quando tudo der errado, eles não precisarão arcar com isso. Quem arcará com isso são seus pais. Portanto, não se ire quando seus pais lhe chamarem a atenção. Eles fazem isso porque amam vocês. Porque se importam com vocês. Porque aquilo que é importante para vocês é importante para eles. Porque vocês são importantes para o próprio Deus, que deu vocês aos seus pais para que eles zelassem por vocês. Não se irritem quando seus pais perguntarem: onde você estava? Que hora é essa de chegar? Onde você vai? Onde você está indo? Com quem você está indo? Olha, tal hora para chegar, tá? Não se irrite. Eles querem o seu bem. Mais do que ninguém aqui na terra. Eles querem o seu bem. E eles estão zelando como Cristo ordenou por você que zelassem. Interessa a eles sim o que você faz, porque vocês interessam a eles. Se vocês se irritarem, filhos, se vocês não ouvirem os seus pais, vocês serão como Adonias. Adonias vai acabar morto. Deus vai o destruir. É o final de filhos rebeldes. Deus não tem prazer nenhum. Deus odeia a rebeldia. Lembra Satanás? A primeira coisa que Deus teve que enfrentar como pecado foi a rebelião. A rebeldia de Satanás. Deus odeia rebeldia. O filho que planta, que colhe, melhor, que semeia rebeldia, colherá destruição. Colherá destruição. É por isso que a bem-aventurança diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O manso é aquele que se submete. É o filho que se submete. A ideia, a promessa é que ele vai viver muito tempo. Porque aqueles que se submetem aos seus pais serão abençoados por Deus. E deles serão a terra. Agora o filho que é desobediente morrerá logo. Morrerá logo. Não vai herdar a terra. Não herdará ela por muitos dias. Eu termino dizendo que Adonias quis em tudo isso tomar o trono para si. O trono que não era dele. O trono que era de Salomão. Irmãos, não queiramos dirigir a nossa vida como se nós fôssemos os reis da nossa vida. Como se nós fôssemos decidir tudo. Há um rei só. E ele não suporta rival. Ele não tolerará rival nenhum. Se eu e você quisermos reinar no lugar deste rei poderoso, nós seremos destruídos. Como Adonias o foi. E nós veremos isso. Entregue-se ao rei. Consulte o rei em sua palavra. É isso mesmo que você deseja, Senhor? É isso mesmo que tu queres? Me ajuda a fazer a tua vontade e não a minha. Que seja feita a tua vontade e não a minha. Se o Senhor não me quer dar isso, que assim seja. Se o Senhor não me quer tirar o espinho da carne, mas me alegrarei na minha fraqueza, para que em mim repouse o poder de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. Eu aceitarei o que vem do Senhor. Porque o Senhor, eu sei que tu me amas. Tu és o meu Pai bendito. E o não que o Senhor me diz é para o meu bem. E eu verei isso. Eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Que Deus abençoe. Amém, irmãos.